Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: o que divide a oposição a Jair Bolsonaro? Vocês todos devem ter acompanhado nas últimas semanas um debate duro entre personalidades e lideranças do campo oposicionista, dos partidos que compõem a esquerda brasileira, dos partidos que compõem a oposição a Jair Bolsonaro. Essas divergências ficaram bastante salientes durante a disputa para a presidência da Câmara dos Deputados. Uma parte dos partidos oposicionistas, em particular o PDT de Ciro Gomes e o PCdoB, apoiaram a candidatura de Rodrigo Maia, do DEM, à presidência daquela casa parlamentar. Enquanto isso, o PT, o PSOL e o PSB fizeram uma aliança para a qual atraíram também a rede e apoiaram outras candidaturas que não a de Jair Bolsonaro. Basicamente, o PT e o PSOL apoiaram o candidato Marcelo Freixo à presidência da Câmara, Marcelo Freixo do PSOL, enquanto o PSB lançou candidatura própria, a candidatura de JHC. Logo em seguida, passados alguns dias da eleição para a Câmara dos Deputados, quando o Rodrigo Maia conseguiu ser reeleito com os votos do PCdoB e do PDT, um novo embate veio a ocorrer. Convidado por uma atividade da União Nacional dos Estudantes, para a Bienal da UNE em Salvador, Ciro Gomes violentamente voltou a criticar o PT e Lula, tentando se dissociar de todas as maneiras do Partido dos Trabalhadores e criticando essa agremiação e seu líder histórico de uma forma bastante rude. É necessário, é importante para quem acompanha a vida política do país entender o que se passa na oposição. Primeiro, é normal que transcorridas, finalizadas as eleições tão importantes como as do ano passado, os distintos blocos que participaram da disputa tendem a se reorganizar internamente, da mesma maneira que há disputas duras dentro do bloco conservador sob a hegemonia do bolsonarismo, também há disputas renhidas na oposição. São disputas por orientações políticas, disputas por espaços, há uma reacomodação dos blocos que participaram daquela importante e estratégica disputa que foram as eleições parlamentares do ano passado. Quem ganhou, o bloco conservador, é uma disputa para decidir qual é o rumo do país a partir da vitória e qual o naco de poder que cada uma daquelas correntes que integram o campo vitorioso, qual o poder que cada um desses nacos vai ter. Para quem perdeu, é a hora do balanço, de por que houve a derrota, de como organizar a oposição ao bolsonarismo, quem é que vai liderar essa oposição, quem é que vai ocupar os principais espaços políticos institucionais e extra-institucionais do confronto contra Bolsonaro. Isso tudo é normal. É necessário que nós entendamos também que, embora o que seja externalizado de uma maneira mais clara sejam certos maus modos na disputa por orientação política, o Ciro Gomes fala duríssimo, xinga apoiadores de Lula, às vezes o PT responde com uma ou outra, algum deputado do PT responde com uma ou outra afirmação mais dura. Quando o PCdoB decide apoiar Rodrigo Maia, houve militantes petistas que reagiram também com uma certa truculência. Embora esses maus modos, um certo sectarismo, seja a aparência principal da discussão, não é isso que realmente importa, ainda que tolerância, respeito, generosidade sejam necessários. É preciso compreender o que está por trás disso, qual é o debate real na oposição que justifica esses enfrentamentos públicos tão rudes. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Basicamente,
duas táticas na oposição a Jair Bolsonaro. Essas duas táticas representam projetos e representam coalizões de força, alianças com diferenças importantes. Essas duas táticas não necessariamente são táticas que se conflitam ou que se conflitarão o tempo todo, mas são duas táticas que, ao menos, concorrem dentro do campo oposicionista. Por exemplo, seria inimaginável pensar que o PCdoB, que tem hoje proximidade com o PDT e apoiou Rodrigo Maia, que o PCdoB, de histórica trajetória ao lado dos trabalhadores, que o PCdoB vá apoiar parcial ou integralmente a reforma da Previdência que será proposta por Paulo Guedes, o super-ministro da Economia de Bolsonaro. É evidente que o PCdoB estará junto com o PT, com o PSOL, com os movimentos populares, com as centrais sindicais, na luta contra a reforma da Previdência. Em várias outras batalhas, PCdoB e até mesmo o PDT estarão juntos com o PT, com o PSOL, com a CUT, com o MST. Em várias batalhas, essas forças estarão juntas. Portanto, as duas táticas não quer dizer que haja uma trombada necessariamente, um conflito necessariamente entre essas duas, não é necessariamente uma contradição antagônica e excludente, mas certamente são duas formas distintas de organizar a política de oposição a Bolsonaro. Os grandes polos dessa disputa tática são Ciro Gomes e o PT. O que o Ciro Gomes propõe? Ciro Gomes parte de dois pressupostos importantes. O primeiro, um cálculo eleitoral que se volta para 2022. Aparentemente, e Ciro dá muitas provas, muitos sinais disso, Ciro não acredita que seja possível que ele chegue a 2022 sem que o PT esteja destroçado ou profundamente enfraquecido. Ele acha que só é possível ganhar as eleições de 2022 se um dos movimentos for o da marginalização, o da exclusão e o do isolamento do PT. Por isso, Ciro combate tão duramente a Lula, depois de ter se revelado um aliado de Lula até alguns anos atrás. Por isso, Ciro estimula as agressões contra o Partido dos Trabalhadores. Por isso, Ciro faz questão de se diferenciar do PT de forma radical o tempo todo. Ele calcula que é fundamental afastar o PT do centro da oposição, do núcleo duro da oposição a Bolsonaro, dar ao PT um papel marginalizado para que ele, Ciro Gomes, tenha chances eleitorais em 2022. O Ciro imagina que, derrotado e isolado o PT, os eleitores petistas, aqueles que não pertencem às fileiras militantes do PT, que são apenas eleitores ou simpatizantes do PT, que uma vez enfraquecido e derrotado o PT, uma vez enfraquecido e marginalizado o presidente Lula, que os eleitores do PT, órfãos, caminharão para votar em Ciro Gomes em 2022, permitindo a ele passar para o segundo turno pela primeira vez. Ciro faz um segundo cálculo, que complementa o primeiro, de que o espaço político que está vago no país e que ele, Ciro, pode preencher, e derrotado o PT, ele pode alargar esse espaço até setores da esquerda, é o que se chama do centro da vida política do país. Quem que ocupava esse espaço ao centro, à centro-direita? Era o velho PSDB, era o MDB, partidos que foram praticamente demolidos nas eleições do ano passado e cujos restos mortais, controlados por setores ultradireitistas, como é o caso do PSDB, hoje controlado pelo Dória, se mudaram de malas e bagagens para o campo do bolsonarismo, deixando vazio esse espaço ao centro. Então, Ciro imagina que esse espaço ao centro é que está vago, não é o espaço à esquerda. O espaço à esquerda é ocupado pelo PT. E Ciro considera que não é possível derrotar o bolsonarismo a partir de uma perspectiva de esquerda, que é necessário ser uma perspectiva que seja de centro e atraia a esquerda. Então, Ciro trata de ocupar com o seu PDT esse espaço ao centro. Esse é o segundo cálculo, o segundo paradigma da tática que Ciro propõe. Essa lógica, ocupar o espaço ao centro e marginalizar o PT, leva Ciro Gomes a propor
um determinado tipo de oposição ao Bolsonaro. Qual é esse tipo de oposição? Uma oposição programática, não sistemática. Uma oposição mais moderada, que fique muito atenta às contradições internas do bolsonarismo, do campo conservador, buscando alianças no campo conservador como um instrumento privilegiado de fazer política. Esse raciocínio é que levou o PDT e também o PCdoB a apoiar o Rodrigo Maia. Viam no Rodrigo Maia uma liderança do campo conservador que, por ter hipoteticamente certos arroubos democráticos, certos valores democráticos na condução do parlamento, que ele era uma fração do bolsonarismo que deveria ser apoiada contra frações mais radicais do bolsonarismo que estão profundamente instaladas no novo governo da República. Essa é a lógica que fica implícita nessa tática de ocupar o espaço ao centro, ou seja, prestar mais atenção ou prestar muita atenção às contradições internas do bolsonarismo e fazer política principalmente voltada, com objetivos voltados a aproveitar essas contradições internas. A contradição do Mourão contra o Bolsonaro, a contradição do Rodrigo Maia contra os setores mais direitistas do governo, explorar as contradições internas do bolsonarismo. E uma política desse tipo, que tem como objetivo ocupar o centro, que tem como um dos parâmetros isolar o PT, que tem como lógica uma oposição que não seja sistemática e que se aproveite das contradições internas do bolsonarismo, em primeiro lugar, para poder dialogar com parte do eleitorado que sustentou o Bolsonaro, essa política leva uma aliança bastante ampla. Basta ver o bloco que se constituiu para apoiar o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Era um bloco que estava o PDT e o PCdoB, mas também estavam o PPS, o Patriota, o Podemos, vários partidos que são da base do Bolsonaro. Não são partidos que são de oposição, não são partidos que fizeram campanha contra o Bolsonaro, são partidos que vão aprovar cada uma das reformas do Bolsonaro, provavelmente, ainda que tenham contradições com um núcleo mais selvagem do bolsonarismo. Nesta lógica política, tem que se construir uma ampla frente, é o nome que se usa, o PCdoB especialmente usa esse nome, uma frente ampla, que envolva não apenas a esquerda, mas envolva também setores do centro, da centro-direita e até daquilo que alguns chamam de direita republicana, que é uma categoria feita meio que de encomenda para poder colocar, por exemplo, o Rodrigo Maia. Essa frente ampla é que deveria ser constituída. Dentro dessa frente ampla, aí a lógica do PCdoB, não do PDT, deveria ser construído um núcleo popular de esquerda, formado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, que disputasse dentro dessa frente ampla uma orientação mais progressista, uma orientação mais avançada, que defendesse não apenas as liberdades democráticas, porque é em torno da defesa das liberdades democráticas que se imagina que possa ser construída a frente ampla, que atrai inclusive setores de centro, centro-direita, direita republicana, mas dentro dessa frente deveria ter esse núcleo popular, PT, PSOL, PCdoB, PSB, para poder arrastar, convencer essa frente ampla também a ser contra a reforma da Previdência, a ser contra as privatizações, a ser contra o alinhamento aos Estados Unidos e assim por diante. O PDT, especialmente Ciro, tem uma clara política de exclusão do PT. Essa não é a política do PCdoB. O PCdoB quer o PT na frente, mas o PCdoB compreende a frente política que tem que ser montada como uma frente, repito, uma frente ampla, com um programa que seja capaz de atrair setores para além da esquerda e no qual não esteja de antemão determinada a hegemonia de nenhuma força política. Esse é o acordo para se entrar na frente. Não está determinado a hegemonia de nenhuma força política. O núcleo popular trataria de disputar a orientação dentro dessa frente. Essa não é a orientação que predomina no PT. Embora haja setores do PDT que tenham certa concordância com o que formula o PCdoB, predomina no PT uma lógica que nós poderíamos chamar, o PT não emprega, ou pelo menos ainda não emprega esse termo, uma lógica de frente popular ou de frente de esquerda.
O que é que basicamente é proposto? É que nesta hora em que está se construindo a resistência ao bolsonarismo, quando o bolsonarismo ainda consegue unificar o conjunto dos partidos de direita e centro-direita, em que o bolsonarismo consegue unificar as classes dominantes do país, em que a agenda das reformas ultraliberais ainda promove coesão nas classes dominantes do país, num momento em que houve uma derrota estratégica das forças populares e uma vitória, portanto, com o campo conservador, neste momento, o fundamental é reconstruir a identidade de esquerda, é dar à esquerda unidade e programa, é construir instrumentos para que a esquerda possa reorganizar seu diálogo, sua comunicação e sua capacidade de mobilização junto ao povo. E o elemento central é confrontar o bolsonarismo, criando um novo estado de ânimo nas massas populares. Nesta lógica, o elemento fundamental não é institucional, o elemento fundamental não são as contradições internas do bolsonarismo, o elemento fundamental é a mobilização do povo contra Jair Bolsonaro. E que para fazer essa mobilização do povo é necessário uma clara identidade programática, um programa que defenda as liberdades democráticas, um programa que coloque claramente contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra as privatizações, contra o alinhamento ao imperialismo norte-americano, contra a Lava Jato, contra a mudança do regime político para esse Estado policial que nós estamos assistindo. Um programa que tem como aliança fundamental as forças de esquerda, não apenas os partidos, PT, PCdoB, PSOL, atraindo PCdoB, PSB, PDT, mas também os movimentos populares, os sindicatos, uma frente orgânica da esquerda, do campo popular, que faz alianças táticas com outros setores, conforme for o caso, na defesa das liberdades, contra a Previdência, a reforma da Previdência, faz aliança com quem estiver disposto a se aliar nas batalhas concretas, mas que vai construindo como grande referência para o povo, que vai construindo como identidade, que vai construindo como ferramenta que busca retomar a mobilização popular e ampliar e aprofundar a resistência, essa coalizão de forças de esquerda ao redor de um claro programa democrático, antimonopolista, pelas grandes reformas ansiadas pelo povo brasileiro. São diferenças importantes. Essa diferença de tática levou o PT, o PSOL e o PSB, em certa medida, a lançar uma candidatura contra a do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, a candidatura do deputado Marcelo Freixo. E levará em vários momentos a haver diferenças na oposição entre a tática proposta pelo Ciro, a qual, parcialmente ao menos, é caudatário o PCdoB apoia, ao menos parcialmente, a tática proposta pelo Ciro, embora o PCdoB não abra guerra contra o PT, o Ciro abre, o PCdoB não concorda com esse aspecto, mas apoia a lógica, tende a apoiar a lógica do Ciro, pelo menos a maioria do PCdoB acena nesse sentido. Enquanto que o PT e o PSOL vão formando um outro núcleo de raciocínio sobre a vida política do país, que impulsiona a construção de uma frente popular, de uma frente com identidade programática mais clara e com uma aliança mais coerente dos setores populares. Isso não significa dizer que o PT, por exemplo, seja contrário a ampliar a resistência a Bolsonaro. Não. Significa que o PT considera que nessa etapa é necessário priorizar a identidade de esquerda, a unidade da esquerda, a unidade popular, que é o nome que teve, coincidentemente, a chapa do Marcelo Freixo na Câmara dos Deputados, privilegiar a unidade popular como unidade estratégica da esquerda, fazendo alianças táticas, quando for possível, com outros setores, e utilizar a unidade popular como uma grande ferramenta de mobilização do povo que possa resistir ao governo Bolsonaro, que possa, aí sim, inverter a correlação de forças, e na inversão da correlação de forças é que poderiam se provocar reais divisões do outro lado, permitindo, portanto, que essa unidade popular ganhe força, ganhe mais amplitude e possa derrotar o bolsonarismo ao longo da luta política. São duas táticas distintas. Como eu repito, nem sempre são táticas conflitantes, antagônicas, que vão separar essas forças em todas as batalhas. Ao contrário, em muitas batalhas, provavelmente na maior parte dessas batalhas, é certo que PT e PCdoB, PSOL, estarão juntos, atraindo em muitas dessas batalhas o PSB, em algumas delas também o PDT. Aliás, o esforço deve ser isso, atrair todo mundo nas batalhas concretas contra o bolsonarismo, batalhas pela democracia, contra a reforma da Previdência, contra a retirada dos direitos.
Mas do ponto de vista da orientação política mais geral, da construção de uma alternativa ao bolsonarismo a médio e longo prazo, existem duas táticas que disputam o campo oposicionista. Duas táticas que acenam para perspectivas distintas de como organizar as forças de oposição para combater Jair Bolsonaro. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens relevantes. Primeiro, convido vocês a se inscreverem no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir as edições anteriores dos nossos programas e as transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para transmissão de vídeos, para comentários e também para contribuição financeira ao Opera Mundi através do Super Chats. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é o mecanismo pelo qual nossos leitores e espectadores contribuem para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo praticado pela Opera Mundi. É um pequeno valor mensal que espectadores e leitores pagam e que nos permitem ter os recursos para o jornalismo de qualidade, para o jornalismo independente, que nos permitem ter os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Peço a vocês que façam imediatamente, o mais rápido possível, uma assinatura solidária de Opera Mundi. Quero agradecer a todos que nos assistiram nessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Quem gostou do programa, compartilhe, difunda, ajude a que mais gente possa ter acesso ao debate que nós propomos através dos programas 20 Minutos. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional, às 4h30, horário de Brasília, na próxima quarta-feira. Até lá e um grande abraço.